À tarde eu preguei sobre Juízes capítulo 6. Falei de Gideão. Vamos agora aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. O pastor Leandro começou essa mensagem de manhã, mas tem muitas revelações aqui. Mensagem maravilhosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos 14, 1. Vocês estão bem, gente? Tudo bem? Graças a Deus. Atos 14, 1. O Senhor diz assim, ó: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Vou ler novamente. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. O que acontece? O apóstolo Paulo está entrando numa cidade e ali ele vai pregar o evangelho, mas ele falou de uma tal maneira que as pessoas que estavam ouvindo ele acreditaram. Amém, igreja? Vamos lá. Ó, volta só um pouquinho. E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga, uma igreja, né, dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também o quê? Do grego. O que eles falavam? De Jesus. Amém? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Mas eles não falaram de qualquer jeito, eles falaram de um tal modo que quem estava ouvindo acreditou. Como é que eu estou falando de Jesus? Como é que eu estou levando o evangelho? Como é que eu estou levando a palavra de salvação? Olha, Jesus, ele cura, né? Olha, você sabe, né? Jesus pode mudar a sua história. Não, não é assim não. Falar de tal modo, o que quer dizer? Pessoal, vamos levantar a cabeça que Jesus está conosco. Vamos levantar a cabeça que Ele é Deus. Vamos levantar a cabeça que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. É como Deus falou para Josué, quando Josué estava tão desanimado que aconteceu uma coisa muito chata. O que aconteceu? O Moisés morreu. Para Josué ficou uma coisa muito chata. Deus não chegou lá: ô Josué, tadinho de você, né? Moisés morreu, né? Você está triste, né, Josué? Quanto tempo você está de luto? Uma semana já? Ô Josué, eu vim aqui para te consolar. Não! Deus chegou para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão. Por quê? Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Amém? Deus não chegou: ô Josué, tadinho. Coitado de você, né, Josué? Os dias não estão sendo fácil não, né, Josué? Ei, Josué, que luta. Não, irmão. Deus falou de uma tal maneira com Josué, que Josué se levantou. Diga glória a Deus. Josué levantou ali, já falou com o povo, já passou o Jordão e já recebeu a bênção. É a mesma coisa. Como é que eu estou pregando? Como é que nós estamos falando? Já estou voltando aqui, pode marcar em Atos 14. Vai em Atos capítulo 3, pessoal. Olha como se fala de Jesus, como se fala da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Falaram de tal modo, falaram de um jeito tão maravilhoso, que as pessoas se converteram. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1. Pedro com João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, diz: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha como Pedro falou com o coxo. Pedro e João estão subindo para a igreja, 3 horas da tarde, é hora da oração. Aí lá na entrada tinha um coxo, que todos os dias foram ali, pedindo esmola. Pedro com João podia chegar e falar: rapaz, coitado, quanto tempo você está aí? Já tem muito tempo. Estou aqui há muito tempo. Poxa, você nunca andou na vida? Nunca andei. Você não sabe o que é fazer isso? Não sei. Você não sabe o que é se levantar? Não sei. Eu não sei o que é movimentar a perna. Nunca andei. Coitado, né? Misericórdia. Não, irmão. Pedro e João chegou, ele estendeu, o coxo chegou: me dá uma esmola aí, que os crentes aqui me dão esmola. Pedro olhou para ele olhou para Pedro e para João. Aí Pedro falou assim: olha, deixa eu te falar, eu não tenho prata e nem ouro não, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta e anda. O que Pedro tinha? Poder de Deus. O que nós temos na nossa vida? Poder
de Deus. A pessoa que tem poder de Deus não fica se dando como um coitado, uma coitada. A pessoa que deu de Deus, ele age a fé, irmão. Quer dizer, assim que eu tenho que fazer, o que? Agir. A vida é fácil? Não é fácil. Ô, pastor, é uma luta diária, irmão. Eu costumo falar, é matando um leão a cada dia. É cada dia você derruba um gigante. Aí eu venci uma batalha, chega outra, venci uma batalha, chega outra. E para nós que somos cristãos, é mais difícil ainda. Por quê? O diabo é o nosso adversário e anda ao nosso redor, bramando como um leão. Você saiu de uma luta, se prepare que vai vir outra. Que é isso, pastor? Você sabe, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele diz, muitas são as aflições de quem é o quê? É justo. Rapaz, eu pensei que tinha saído de uma, já veio outra. Quer dizer, o Deus que me fez vencer essa luta, é o Deus que vai me fazer eu vencer essa luta aqui também. Ele é Senhor. Mas falou de tal modo, o Pedro não chegou para... Oh, coitado de você, hein? Você tá mal, né? Nunca andou? Você não sabe o que é andar? Não sei, coitado. Não, Pedro já veio com autoridade. Ô, rapaz, não tenho prata não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí no versículo 7, o que aconteceu? E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelo fizeram o quê? Se firmaram. Acabou. Aí vamos lá, 8. E saltando, pois, em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Vamos lá, como que ele entrou no templo? Andando, saltando e fazendo o quê? Peraí. Ele entrou no templo como? Andando, saltando. Aí eu te pergunto, por favor, não é para te afligir, como que você chegou aqui hoje? Ó, pastor. Assim. E você, irmão, como você chegou, minha irmã? Como você chegou? Só Deus. Eu vim pela misericórdia. É assim? Não. Deus quer que você chegue aqui andando, saltando e louvando ao Senhor. Essa é a vontade de quem? De Deus. Servir ao Senhor com... eu estou aqui, né? Você sabe, né? Você sabe o que eu passei esses dias? Se eu te contar o que eu passei, tu vai chorar. Só que eu não estou aqui para contar o que eu passei. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Então, quer dizer, andando, saltando e louvando a Deus. Mas por que ele está andando? Por que ele saltou e louvou a Deus? Porque Pedro veio com a palavra, o quê? Inspirada. Pedro falou de uma tal maneira que ele não conseguiu mais ficar parado. Pedro falou de uma tal maneira que aquele coxo não conseguiu mais as pernas ficar travadas. Ele se levantou. É o que está escrito. Não precisa você lá não, vou pedir para colocar no telão. Coloca aí Colossenses capítulo 4 no verso 6. O que o apóstolo Paulo fala? Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como nos convém responder aonde? Vamos ler novamente? Volta um pouquinho, começo. A vossa palavra seja sempre... E aí? Rapaz, dá uma esmola. Você nunca andou não? Toma uma moedinha aqui, né? Puxa vida, você vai continuar desse jeito. Coitado. Não! A vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. A palavra de Deus para Josué não foi uma palavra muito boa, talvez no momento de luto. Josué está de luto, né? Coitado, né? Não, Josué, levanta aí, vai. Vamos. Agora, Josué, levanta aí, medita no livro dessa lei dia e noite, para que onde você for, você vai prosperar. Olha, Josué capítulo 1, verso 5. Josué, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Levanta e anda. Rapaz, tão rápido assim? É rápido. Josué levantou e andou. Palavra temperada. Já comeu uma comida mal temperada? Já comeu uma carne sem sal? Não é ruim? Por mais que a carne esteja suculenta, por mais que a comida esteja bem feita, está sem sal, está sem tempero, não tem gosto nenhum. É a mesma coisa. Eu não posso pregar uma palavra sem gosto. Eu tenho que pregar uma palavra temperada. Uma palavra agradável. Foi a palavra que Pedro deu para quem? Para aquele coxo. Levanta e anda. É o que está acontecendo em Atos 14, que Paulo está pregando. Vamos voltar para Atos 14. Volta comigo lá. Vamos lá. Atos capítulo 14. Vamos voltando lá. Vamos voltar aqui. Atos capítulo 14. Eu marquei aqui. Versículo 1, né? E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga os judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Não só os judeus, mas também os gregos. Agora o 2, pessoal. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Quer dizer, o Paulo pregou uma palavra abençoada, uma palavra com autoridade. Muitos judeus se converteram, mas muitos não se converteram, não. Muitos judeus que estavam na igreja aceitaram a palavra, se converteram. Oh, rapaz, esse Jesus é maravilhoso. Mas alguns judeus incrédulos começaram a fazer as coisas para irritar. Quem é esse que está pregando? É Paulo. Tudo que ele está pregando é mentira.
Quem que está pregando? É Paulo. Não, o que Paulo está falando, esse negócio não tem lógica. Quer dizer, eles começaram, volta aqui no versículo 2, ó, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos o quê? Gentios. Quer dizer, os que estavam na reunião, que não acreditaram, ficaram irritados. Acontece hoje. Quando você prega uma palavra, geralmente, aquele que não acredita, ou vai irritar você, ou você se irrita com ele. Você pode ter certeza. Preguei uma palavra, o irmão não acreditou, a irmã não acreditou. Duas coisas, ou aquela pessoa se irrita com você, ou você acaba se irritando com ele. Você quer ver um exemplo? Já estou voltando aqui. Vai lá para 1 Samuel, capítulo 17. Olha como o incrédulo ele se irrita fácil. E ele até irrita a gente também. 1 Samuel, capítulo 17. Os judeus incrédulos ficaram irritados com o que Paulo pregava. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos lá. O versículo, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel 17, 26. Vamos lá. Está escrito assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de quem? Do Deus vivo. O Davi chegou, vai ter uma guerra, o gigante Golias se levantou e ninguém tem coragem de enfrentar o gigante. Tem 40 dias que o gigante grita 2 vezes por dia, já gritou 80 vezes, e o povo que era para enfrentar o gigante estão se escondendo. Davi chegou, ouviu o gigante, aí Davi falou: quem é esse daí? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi já foi com a afronta. Quem é ele? Ah, ele é Golias. Ele está dizendo aí que vai matar quem? Ele está dizendo aí que vai vencer a batalha, vai vencer quem? E o Davi foi para cima. Quando Davi partiu para cima da batalha, olha o versículo 27, ó, vamos lá. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que ferir. Olha o 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora, porventura? Não há razão para isso? 30. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. Então o Davi falou: não, pode deixar, eu vou lutar, eu vou vencer esse gigante, pode deixar que hoje eu arranco a cabeça dele. Olha o Eliabe. Eliabe é o irmão mais velho, irmão de sangue. O Eliabe, quando viu Davi falar, ele se irritou, pessoal. Oh, quem é você? Nós estamos aqui com o exército, eu sou muito mais forte do que você, sou muito maior. Você acha que se eu não conseguir, se o Saul não conseguiu vencer, você vai conseguir? Ele se irritou. E às vezes alguém se irrita contigo. Alguém chega com um problema: olha, meu problema é esse, a luta é grande, não sei o quê. Aí você fala assim: esse problema não é maior do que Deus. Esse problema não é maior do que o Espírito Santo. Esse problema não é maior do que a palavra de Deus. Em Jeremias 31:11, a Bíblia diz, Jeremias 31:11, quer ver? Coloca para mim aí, Jeremias capítulo 31, versículo 11. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte. Quer dizer, o que acontece? A pessoa chega com um problema, parece que é um problema enorme. Aí você chega e fala assim, Jeremias 31:11, a Bíblia diz que Deus vai te livrar de tudo que é mais forte do que você. Mas a doença é forte, Deus é mais forte, diga glória a Deus. Mas a luta que eu estou passando no casamento é forte, Deus é mais forte. Mas a luta que eu estou passando na minha família é forte, não, Deus é mais forte. Mas a luta que eu estou passando no ministério é forte, não, Deus é mais forte. A pessoa fica até com raiva de você. O pastor falou que eu vou vencer, o pastor nem deu atenção ao meu problema. Não é que nós não damos atenção, que nós queremos que tenha um Deus que é mais forte. Amém? Não é que eu contei para o pastor, eu chorei, e o pastor não fez nada. Eu chorei na frente do pastor, e o pastor ficou olhando para mim, nem cara de choro ele fez. Eu queria que ele chorasse comigo. Não, irmão, eu não vou chorar com você. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe um Deus que vai nos dar vitória de tudo que é mais forte do que nós. Mas tem gente que vai se irritar com a gente. Mas não é assim, né? É porque ele não está passando o que eu estou passando. É porque ele não vive o que eu vivo. Se eu te contar o que eu vivo. Se eu te contar as lutas que eu passo. Mas eu não fico olhando para a luta, eu olho para Jesus. Paulo diz, olhando para Cristo, autor e consumador da fé,
esquecendo das coisas que para trás, acabou. Mas aí aparece um Eliabe, irmão, estou falando de crente, irmão, talvez da igreja, talvez de ministério. Tá vendo? Ninguém liga para mim. Tá vendo? Ninguém me dá atenção. Não é que ninguém liga, é que nós cremos num Deus. Amém? Nós cremos num Deus. Aí o Eliabe se irritou. Então presta atenção, quando a pessoa não se converte, ou ela te irrita, ou você irrita ela. Eliabe está irritado com Davi. Quem é esse rapaz aí? Quem é ele para falar que vai vencer a batalha? E você conhece a vitória, você conhece a história. Davi foi, venceu o gigante ou não venceu? Venceu. Davi foi lá, derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante e mostrou para todo mundo. Deus é maior. Mas o Eliabe está irritado. Mas repara que uma coisa interessante. Quando Eliabe tentou brigar com Davi, quando Eliabe tentou discutir Davi, sabe o que Davi fez? Davi se desviou. Em outras palavras, eu não vou gastar minha energia com você não, meu inimigo é outro. Eu não vou bater boca com você, o meu inimigo é outro. Eu não vou gastar, eu não vou perder minha comunhão com Deus por causa de você. Meu inimigo é Satanás e seus demônios. Vai ver, nós agimos. Mas peraí, o Eliabe se irritou contra Davi. Agora vamos um pouquinho à frente, vamos voltar um pouquinho. Números capítulo, vamos lá, capítulo 20, verso 7. Agora vamos falar aqui rapidinho de Moisés. Números capítulo 20, versículo 7. Números capítulo 20, versículo 7. Está escrito assim, o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os vossos olhos, e dará água, assim lhe tirará a água da rocha, e darás a beber a congregação aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Presta atenção, o povo está reclamando que quer água. O povo está dizendo, Moisés, nós vamos morrer de sede, Moisés. Não tem condições de morrer de sede, pessoal. Deus está mandando comida do céu, mandou maná. Toda vez que vocês pediram a água, Deus deu. Você acha que eles vão morrer? A roupa que está no corpo de vocês, repara, não envelhece, o sapato não fura. O sapato está apertado? Não. Então Deus está cuidando de vocês. Você acha que eles vão morrer de sede? E o povo irritou. Aí o Moisés chegou e falou para Deus, o povo está pedindo água. De novo, aí Deus falou assim, tá bom, Moisés, você vai chegar, tem uma rocha ali, quando você olhar para aquela rocha, que é uma pedra, lá no livro de Jó diz que Deus esconde a água embaixo das pedras, está lá no livro de Jó. Deus falou para Moisés, você vai ver uma rocha, você fala com a rocha, só fala assim, rocha, rocha não é homem não, tá? Rocha, sai água, digamos que isso aqui é uma rocha, rocha, por favor, água. E aquela rocha ia dar água. Mas Moisés está tão irritado com a incredulidade, Moisés está tão irritado com aquele povo é muito incrédulo. Eles já viram o mar se abrir, irmão. Eles viram as pragas do Egito. Eles viram Deus fazer maravilhas. A Bíblia diz que um dia Deus mandou uma praga, que todo o Egito ficou na escuridão, e na casa dos filhos de Deus tinha luz, irmão. Um dia Deus mandou uma praga, que as águas se tornaram em sangue, mas o povo não tinha falta nenhuma. Quer dizer, eles viram o milagre, aí começaram a falar de Moisés, não, vão morrer, Moisés ficou irritado, aí Deus falou, vai lá e fala com a rocha, mas Moisés ficou tão irritado, que o que Moisés falou, no versículo 11, então Moisés levantou a sua mão e feriu o quê? Ele chegou na rocha e fez isso, ele está tão irritado que ele está com um cajado na mão, ele pegou o cajado e pá, na rocha. Deus não mandou ele ferir a rocha, Deus mandou ele falar com quem? Cuidado, hein? A sua irritação pode fazer você perder a bênção. Alguém te irritou? Me irritei, pastor. Você vai perder a bênção. Pastor Marcelo, você vai pregar hoje? Não vou pregar, não, estou irritado. Uma pessoa me tirou do sério hoje, aconteceu um negócio, eu estou irritado, eu não vou pregar não. Beleza, eu perdi a minha bênção. É o que o pastor Jaime sempre está pregando. Você está morrendo com o veneno dos outros. Não morra com o veneno dos outros. A Bíblia diz que a salvação é individual. Amém? Não morra. As pessoas estão lançando veneno e você está aceitando. Cuidado. Moisés pegou a vara e pá na rocha. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Vamos continuar. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os animais. 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me creste a mim,
para me santificar diante dos filhos de Israel, vamos lá, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Olha aí. Você não me obedeceu, né, Moisés? Ah, Senhor, eu perdi a paciência, tá bom, não vai entrar na terra prometida. Não vão entrar na nova Canaã, e não entraram. Quer dizer, o Eliabe se irritou com Davi, o Moisés, que falava face a face com Deus, acabou se irritando também. Mas por que Moisés se irritou? Porque aquele povo não se converteu. Cuidado. Às vezes a sua irritação faz você perder a bênção. Viu, igreja? Às vezes nós ficamos tão irritados, beleza, você perdeu a bênção. Mas pastor, que coisa, não. A Bíblia fala assim, ó, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Até uma maldade. Fizeram uma maldade tão grande com José, venderam José, falaram uma mentira tremenda para Jacó sobre José. E José está bem tranquilo, foi preso, passou uma luta e José está lá. Você não vê José reclamando, você não vê José, com todo respeito, chutando balde, você não vê José indignado. Não, José está lá, ó, na presença de Deus, mesmo na cadeia, Deus está com ele, na casa de Potifar, Deus está com ele, até que depois de que passou 13 anos, José está governando o Egito. Continue na missão que Deus te deu. Tem muita bênção para você. Porque geralmente, quem não se converte vai acabar te irritando. Ou você vai irritar alguém. É o que está acontecendo em Atos 14. Paulo pregou, muitos se converteram, mas alguns judeus não se converteram. Então ficam irritados com Paulo. Você quer ver? Vamos voltar lá, Atos 14. Tem mais lições para nós. Entendemos, irmãos? Estamos entendendo? Que não, eu volto tudo de novo. Atos 14. Vamos voltar aqui. Versículo 2 agora. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Olha o 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos lhe fizessem sinais e que mais? Quer dizer, Paulo prega, muita gente se converte, mas muita gente não se converte. Mas aí começaram a irritar Paulo, vamos irritar as pessoas contra Paulo. Paulo não está nem aí, irmão. Continua pregando, continua falando do Senhor ousadamente, aí até que a Bíblia diz que a graça, a presença do Senhor vem, e a Bíblia diz que começa a ter sinais e prodígios, que se convertendo ou não aquele povo, Jesus começa a fazer milagres. Amém? Acreditando ou não, eu não acredito nisso. Problema seu se você acredita ou não, mas Deus cura. Cura ou não cura? Ele cura. Eu não acredito que Deus transforma a minha vida. Problema seu. Ele transforma. Ele transformou a minha. Eu não acredito que Deus muda a minha família. Muda. Ele muda. Mas, irmão, você quer um caso mais complicado do que Naamã? Naamã era chefe do exército de quem? Do rei da Síria. Naamã tinha uma lepra. Um dia uma menina entrou na casa dele e deu uma palavra para ele. Deu uma palavra para a mulher de Naamã. A mulher de Naamã falou para Naamã. Naamã foi parar lá na casa do profeta. Quando chegou lá, Deus deu uma revelação. Eliseu, não atende ele não, só manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O Geazi, o servo de Eliseu, pegou e deu recado para Naamã. Meu senhor não vai te atender não, mas mandou você mergulhar no Jordão. E o Naamã falou, não vou mergulhar não. Não vou de jeito nenhum. Lá no Jordão, você falou para ele que eu sou chefe do exército da Síria? Falei. Ele não vai me atender? Não vai não. E Naamã fica aquela briga. De repente o servo de Naamã, meu senhor, o que o Naamã, o profeta pediu? Vai lá, dá os 7 mergulhos. E Naamã com aquele coração duro, mas quando Naamã mergulhou 7 vezes, o Senhor fez o milagre. Quero passar uma coisa para você. Continua firme, seu milagre vai chegar. Alguém vai se irritar contra você. Alguém vai irritar você, mas problema seu, milagre vai chegar. Amém? Versículo 4. E dividiu-se, agora isso aqui, e dividiu-se a multidão da cidade, uns pelos judeus e outro pelo quê? Apóstolos. Agora, presta atenção, a multidão está ali, mas uma parte da multidão se converteu, a outra não. A multidão se divide. Uns vão para o lado dos judeus, incrédulos, outros vão para o lado dos apóstolos. De vez em quando vai ter isso na igreja. Tem divisão. É alguém que sai e faz uma coisa que Deus não mandou. É alguém que sai, um exemplo, hoje nós marcamos um culto aqui de orar, culto do Espírito Santo. Pessoal, domingo é culto dos filhos de Deus, domingo, aí chega uma pessoa, não, vamos fazer o culto aqui em casa hoje. Hoje o culto vai ser na minha casa, hoje assim, mas lá na igreja é tão longe, lá na igreja, Hermelino Matarazzo é tão longe, né? Vamos fazer aqui em casa, o Espírito Santo está nesse negócio? Deus não tem divisão não, irmão. Amém? Cuidado. E às vezes nós ficamos com a divisão. Uns estão de um lado, outros estão do outro. Versículo 5 agora, vamos lá, 5. E havendo um motim,
tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e que mais? Deixa eu fazer uma pergunta, você está pronto para receber pedrada, irmão? A luta é grande. A Bíblia diz que fizeram um motim, quer dizer, fizeram uma rebelião para apedrejarem Paulo, Barnabé. Quem está pregando o evangelho? Paulo. Quem está pregando o evangelho? Barnabé. Então vamos apedrejar ele. Mas não tentaram apedrejar só Paulo, não. A Bíblia diz que tentaram um dia apedrejar Moisés. A Bíblia diz que um dia Moisés, lá no livro de Números, Moisés chegou e falou: Senhor, me ajuda aí, Senhor. Esse povo aí está pensando em me tacar pedra em mim. Tentaram apedrejar Moisés. Aí o que deu? Quando pegaram a pedra para atacar em Moisés, aí Deus entrou na frente e falou assim: Moisés, ninguém toca nele não. Diga glória a Deus. Em Moisés ninguém ataca pedra não. Mas não tentaram só em Moisés não. Tentaram atacar pedra também em quem? Em Estevão. Apedrejaram Estevão. Mas depois tentaram atacar pedra até em Jesus. A Bíblia diz que pegaram pedra para atacar em Jesus e Jesus saiu do meio deles e continuou pregando o evangelho. Irmão, alguém vai tacar pedra na gente. Isso é missão do diabo. Alguém vai tacar pedra. Para quê? Para a gente não pregar mais. Para a gente não falar do amor de Deus. Ah, eu não gostei desse irmão, não. Por quê? Porque ele prega umas coisas muito duras. Não é, irmão. A Bíblia diz, quem fala a verdade manifesta o quê? A justiça. Olha um caso que aconteceu. Eu era pastor de uma igreja e uma pessoa tinha casado, mas teve um problema de traição. Não vou falar onde era a igreja, nem a pessoa. Teve um problema de traição e essa pessoa se separou. Pastor, pela traição eu posso me separar? Se divorciou e separou. Pastor, aí essa pessoa arrumou outra pessoa, eu vou casar com essa outra pessoa, eu queria que o senhor fizesse o casamento. Aí eu falei, tá bom, mas separou. Não, pastor, estou divorciando. Falei, ó, só faço o casamento depois de você tiver o de caso de divórcio, hein? A pessoa me traiu, eu estou indo embora. Falei, tá bom. Aí pegou. Pastor, o casamento está marcado, vamos dizer, nós estamos em novembro, né? Casamento está marcado para novembro, mas essa pessoa falou comigo em fevereiro. Quer dizer, tem alguns meses, até novembro o divórcio sai. Mas já está tudo. A pessoa, o que a pessoa fez? Alugou o salão, arrumou o vestido, mas preparou a festa. Pastor, é tal hora, no sábado, tal hora. Beleza, vou lá, faço o casamento. Só que na sexta-feira, eu perguntei para a irmã, cadê o papel do divórcio? Não saiu ainda. Na sexta-feira, o casamento era no... Pastor, teve um problema lá com o advogado e o papel de divórcio não saiu. Falei, irmã, não posso fazer o casamento, não. Que é isso, pastor? Não posso. Pastor, o vestido de noiva está comprado. Está tudo certo, o salão está alugado, mas nós não vamos conversar. Só posso fazer com documento na mão. É a mesma coisa. Uma pessoa chega aqui e falou, pastor, eu queria que o senhor me abençoasse. Eu fui casei no cartório onde? O senhor me dá a benção agora, a benção religiosa? Claro que eu vou te dar. O senhor me dá a benção diante da palavra? Cadê a certidão de casamento? Ah, eu não trouxe, então não posso não. Fugir da aparência de quem? Do mal. Se a senhora me trouxer a certidão de casamento, eu faço o seu casamento na igreja ou apresento no altar. Mas sem a certidão, não posso não. Aí o que essa pessoa fez? Peguei para essa pessoa, não posso fazer não, irmão. Não, pastor. Irmão, deu uma confusão. Eu não acredito, o senhor é meu pastor, o senhor não vai fazer o casamento. Falei, irmã, com todo respeito, eu sou o seu pastor, não posso ferir a palavra. A família ficou chateada comigo, irmão. E eu não fiz o casamento. Imagine, os convidados tudo certo, salão alugado, vestido de novo, tudo, bolo pronto, tudo. Falei, eu não vou não. Cadê o negócio do divórcio? Não saiu. O negócio de divórcio, o papel do divórcio saiu 2 meses depois. Falei, aí saiu. Falei, agora eu faço. Mas antes não. Isso já tem uns anos. Há um tempo atrás eu encontrei essa pessoa. E essa pessoa falou, pastor Marcelo, o senhor lembra do meu casamento? Eu falei, lembro, não dá para esquecer aquele dia não. Que vocês quase me atacaram pedra. Ela brincou assim, pastor, se eu tivesse uma pedra na mão, eu tinha estar atacado mesmo. Mas Deus não deixou. Mas eu não fiz não. Pastor, muito obrigado. O senhor não feriu a palavra. Agora eu entendo que se eu tivesse casado daquele jeito, talvez meu casamento agora não ia para frente. A pessoa me agradeceu depois mais para frente. De vez em quando, alguém vai tacar pedra em você, porque você fala a verdade. Mas Jesus vai te honrar. Amém? Jesus vai te abençoar. Tentaram tacar pedra em Paulo, mas tentaram em Jesus também. Tentaram em Moisés também. De vez em quando alguém vai tacar pedra. O pastor não podia fazer isso, né? O irmão não podia fazer isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Será que eu estou pronto para aguentar essas pedradas? Não estou, não. Então nem vem para o evangelho. Porque eu costumo falar, nós somos o contrário do mundo.
Lá no mundo você faz o que você quer. A Bíblia não. A Bíblia diz que há duas portas, uma larga e uma estreita. A porta larga, muita gente vai entrar, final é morte. A porta estreita, caminho apertado, pouca gente entra, mas o final é vida eterna. A escolha está nas nossas mãos. Versículo 6 agora. E sabendo eles, fugiram para Listra, Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinhas. Vamos lá. Versículo 7. E ali pregava o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o nascimento, a qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, e que fixando nele os olhos, vendo os que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito, e sobre os seus pés. E ele saltou e fez o quê? Mas por que ele saltou? Ele está ouvindo o que Paulo está pregando. Amém, igreja? Ele está ouvindo, e esse coxo, vamos voltar, volta aqui para mim, por favor. Olha aqui, ó, no versículo 7. Versículo 7. E ali pregava o evangelho, e estava assentado em Listra, certo leso dos pés, coxo desde o nascimento, a qual nunca tinha andado. E este ouviu falar. Quem eu estou ouvindo, irmão? Qual é a palavra que está entrando aqui? Ó? A fé vem por ouvir, ouvir o quê? A palavra. Quer dizer, qual é a palavra que eu estou ouvindo? A palavra que eu gosto, não, eu gosto tanto dessa palavra. É aquelas mensagens, não sou contra não, pelo amor de Deus, acho que tudo é válido, mas aquela mensagem doce: ou o Senhor é comigo, ou o Senhor é me abençoar, o Senhor é misericordioso. Só que a Bíblia Sagrada também diz que Deus é Deus de justiça. Amém? Não, mas Deus é bom em todo tempo. É verdade. A Bíblia diz: provar e ver que Deus é bom. Só que a Bíblia diz que Deus também ninguém se escarnece. Aquele exemplo que nós damos muito tempo. Lembra daquelas caixinhas de promessa? Eu nem sei se tem ainda aquelas caixinhas de promessa. Aí a gente vai lá, faz uma oração, ou aleluia, fala, tem línguas. Jesus, fala comigo. Aí você tira uma palavra: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Oh, aleluia, Deus é comigo. Jesus, fala de novo. Aí você tira, ô filho do diabo. Não é essa aqui não, Jesus, quer é outra. Tem dia que você vem na igreja, a mensagem é doce. Mas tem dia que você vem na igreja que a mensagem é pesada. Não é verdade? Seja homem de uma só mulher e mulher de um só? Não, pastor, mas eu tenho 2, 3 por fora. Não fica chateado não, tu vai para o inferno. Coisa séria. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Por que eu não me batizo? Porque eu não creio ainda. Ah, mas no dia do juízo, o Senhor vai ter misericórdia. Cuidado. Quem crer e for o quê? Não, mas mais para frente, pastor, mais para frente. Agora não está no tempo. A Bíblia diz que a nossa vida é um vapor. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Mas pega uma palavra dessa. Ah, aqui eu não volto mais não. Palavra dura, palavra complicada. A minha esposa está aqui, ó. Será que o que eu estou pregando aqui eu vivo em casa? Está aqui, ó. Costumo falar, se eu pregasse uma coisa aqui em casa, vivesse outra, ela não ouvia a minha pregação. Uma vez eu estava conversando com ela, e ela estava com um problema de saúde. Eu falei, João, vamos para a igreja, vamos orar. Ela falou assim para mim, eu nunca esqueço disso, não sei se ela lembra. Ela estava com um problema de saúde, e eu falei, João, vamos lá para a sede, vamos orar lá, o pastor Jaime vai orar, o missionário vai orar, vamos. Ela falou assim, vamos. Eu falei, você não quer fazer oração em mim antes, não? Não, vamos lá, o pastor Jaime vai orar. Ela falou assim, você é meu pastor. Quando ela falou isso, me gelou. Falei, o que eu sou o quê? Você é meu pastor. Aí eu coloquei a mão na cabeça dela lá na minha casa e fiz uma oração. E não é que Deus operou? Coisa séria. Irmão, aquele homem está ouvindo Paulo pregar, amém? E este ouviu falar Paulo. O que Paulo será? Sabe que Paulo está pregando? Senhor, a vida está... Oh, meus irmãos, deixa eu falar com vocês. Estou pregando essa mensagem, né? Mas a vida é tão difícil. Já tomei tanta chicotada. Olha, já passei necessidade. Já tive abundância, mas tive escassez. E já fui apedrejado. Um dia eu tive que sair num cesto porque as pessoas queriam me matar. Eu fui fazer uma viagem para a Itália. O meu navio quase afundou. Eita, meus irmãos... Não, Paulo não pregou isso, não. Pensando eu, Paulo disse, ó, Jesus cura. Jesus levanta. Ô coxo, você tem fé? Tenho. Então levanta e anda aí, diga glória a Deus. Então levanta e se coloque de pé. É isso que Paulo está pregando. O que eu prego para minha casa, irmão? Eita, tão difícil. Eu não estou aguentando. Que negócio é esse, irmão? O que eu vou pregar para minha casa? Eu vou pregar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Operando Deus, ninguém impedirá. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor está comigo. É isso que eu tenho que pregar. Vamos lá? E este ouvindo falar Paulo, que, continuando, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser o quê? Para ser curado, disse em voz alta, levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e fez o quê? Mas Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Irmão, se não tiver fé, não adianta. Paulo olhou para ele e viu que ele tinha. Eu estou na igreja todo dia, pastor, eu estou no altar todo dia. Não adianta, se não tiver fé. Mas como que eu sei que eu estou fé? Como você reage diante dos problemas? A fé é um termômetro. Eu tenho um problema, como eu reajo diante daquele problema? Ali eu vou ver se eu tenho fé ou se eu não tenho. O Davi tem fé. O Davi sabe que o Golias é maior do que ele. Davi sabe que Golias é mais forte do que ele. Davi sabe que Golias, na ótica humana, ele não tem chance para vencer Golias. Mas Davi também sabe que Deus era com ele. Isso é fé. Então, quer dizer, a Bíblia diz que Paulo olhando para ele e viu que tinha fé. Será que eu estou tendo fé, irmão? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Quer dizer, eu tenho que acreditar. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ah, mas eu choro na presença de Deus, pastor, mas eu oro. Mas não tem fé. Como é que eu sei que eu tenho fé? Quando eu ajo de acordo com a palavra. Olha o que aconteceu sexta-feira de manhã, presta atenção, sexta-feira de manhã. Eu estava aqui na igreja, a irmã Rita é obreira da nossa igreja. A irmã Rita não veio sexta-feira de manhã, ela sempre está aqui, ela não veio. Aí o marido dela estava aqui, o irmão João estava aqui. A irmã Rita tinha ido no posto fazer um exame. Aí ela foi no posto, falou para o marido dela, ó, eu vou no posto, eu vou fazer o exame é rápido lá, eu vou fazer o exame, pego o resultado e já volto e vou assistir o culto. Ela foi até de uniforme de obreira, ela foi lá para o posto já de uniforme de obreira, que ia sair de lá e vir para a igreja. Ela pegou e fez o exame de sangue, bem cedo. Saiu o resultado. A médica falou assim, você não vai sair daqui não. Porque deu um problema terrível no seu sangue. Falou bem assim para ela. Você não vai sair daqui não. Aí a irmã Rita já parou lá no posto. O que é? Não deu um problema no seu sangue, nós vamos repetir esse exame, porque você não pode sair daqui desse jeito, de jeito nenhum. Aí a médica pegou e segurou ela lá. O que a irmã Rita pegou? Mandou mensagem para o marido dela. O marido dela está aqui na igreja. Olha, pede para o pastor orar comigo aí, porque deu um problema no meu sangue aí, e o médico não quer deixar eu ir embora. Eu vou perder o culto de uniforme de obreira. E aí você vê que ela estava meio apavorada. Mas ela falou assim, ó, pede para o pastor, porque eu creio na oração. Aí eu acabei de pregar a palavra, o seu João levantou, pastor, minha esposa pediu para o senhor orar por ela, e ela está até de obreira lá no posto. Ela foi lá e deu um resultado muito terrível no sangue, e o médico não quer deixar ela ir embora, está trazendo. Ela vai repetir o exame, vai ficar esperando o resultado para poder ver isso embora. E ela pediu para o senhor orar, porque ela já está orando lá, e ela sabe que Deus está operando. Terminou a palavra, falei, então vamos ficar de pé. Levantei, peguei a igreja e comecei a orar. Levantamos a voz, meu Deus, visita a irmã Rita naquele posto de saúde, passa com teu poder agora, meu Deus, o Senhor diz que o Senhor faz até o que a ciência escreveu voltar atrás, e oramos. Isso foi 10h30 da manhã, acabou o culto, todo mundo foi embora. 1h da tarde, a irmã Rita me liga, pastor, falou, ô irmã Rita, como é que a senhora está? Ô pastor, acabei de pegar o resultado do exame, e agora? Nesse não deu mais nada. Mas e aí? Então, pastor, estou questionando aqui com a médica. Ô, doutora, como que é que eu faço o exame e dá um problema sério, vocês colocam medo na minha vida, e agora eu faço o exame e não dá nada. Aí a doutora, às vezes acontece, às vezes é um erro de laboratório, isso e aquilo. Se foi, tudo bem, mas se não foi, Jesus curou na hora. Mas o que a irmã Rita teve? Ela teve fé, amém? Ela podia ficar lá chorando, ela podia ficar se lamentando, meu Deus, e agora? Ela lembrou da casa de oração. Ela lembrou que tudo que nós pedimos na oração, crendo que nós recebemos, e a Bíblia diz que 2 ou mais ligares na terra é ligado aonde? 1h da tarde já está com diagnóstico. Não tem nada disso aí não. Tá bom. Isso é o quê? É fé. É como a mulher de Mateus capítulo 15, ela tinha uma filha problemática em casa, aquela mulher vai até Jesus, Jesus, eu tenho uma filha em casa miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu nada e a mulher está lá. Jesus chegou para Canané, eu não vou pegar o pão do filho e dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, e começou a falar. De repente Jesus chegou, ô mulher, grande é a tua fé, pode ir para casa, como tu desejas, vai acontecer agora. Quando a mulher chegou em casa, a filha estava totalmente curada. Isso é o quê? Quer dizer, o que acontece? O que Paulo está pregando? Para alguém que tem fé. Gostoso é pregar para quem tem fé. Mas difícil é pregar para quem não tem. Isso aí que o pastor falou, isso aí não vira não, como diz os jovens aqui. Não vira isso aí não, isso aí ó, é para quem não tem fé.
Por isso que muita gente está vivendo uma vida que não era para ter uma vida abençoada, para ser cabeça não cauda. Mas por que não é? Porque não tem fé. Não, mas eu sou da igreja há 20, 30 anos. Isso não quer dizer nada. Sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Então Paulo olhou para aquele rapaz, rapaz, você tem fé, né? Então levanta e anda. O rapaz se levantou. Versículo 11 agora, vamos lá. Já estou terminando, pessoal. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram-se a voz, dizendo, em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, e queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Não, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e nos anunciamos o que vos converteis dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando chuva no tempo frutífero, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Vamos lá, continuando. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. 19. Sobrevindo, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que já estava morto, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e confirmando o ânimo dos seus discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, ele acabou de fazer a obra, acabou de pregar, não adiantou. A multidão estava zangada com Paulo. Vamos apedrejar. Mas tacaram tanta pedra em Paulo, que Paulo ficou no chão como se estivesse morto. Os discípulos que Paulo ganhou para Jesus, ficou lá ao redor dele. Aí os discípulos, e morreu. Acabou. O nosso pastor foi embora, morreu, acabou. Aí Paulo, ouvindo aquilo ali, sabendo que os discípulos estavam ao redor, Paulo se levantou todo ensanguentado, todo machucado, e continuou pregando Evangelho. Ou a gente está pensando que é brincadeira. Nós temos um inimigo que está nos tentando de dia e de quê? Aí quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Barnabé, quando eu olho para esses homens aqui, para as mulheres de Deus também, aí eu sinto vergonha de mim. Alguém fala uma palavra e a gente já fica chateado, né? Imagina se alguém te desse uma pedrada. Alguém fala alguma palavra, pastor Marcelo é ladrão, pastor Marcelo é mentiroso. Puxa, me chamaram de ladrão, me chamaram de mentiroso. Não vou pregar não. Irmão, Paulo levou tanta pedrada que ficou no chão como morto. Aí eu vejo que eu sou muito fraco, irmão. Amém, igreja? Aí eu vejo que eu sou muito limitado. Puxa, eu fiquei chateado com uma palavra que falaram. Eu fiquei chateado com um telefonema que eu recebi. Aí o Espírito Santo está olhando para mim, para você. Que vergonha, hein? Uma palavra te desanimou? Uma palavra te entristeceu? Que vergonha. Aí a gente chega, pessoal, eu sou de Jesus, hein? Olha, eu sou... Que de Jesus é esse? De que Jesus nós somos? Não, eu sirvo a Jesus. Serve nada, irmão. Sirvo a igreja. Jesus ainda não sirvo, não. Servir a Jesus é diferente. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas vai ter vitória. Amém? Quando Paulo foi pregar o evangelho, Deus já tinha falado para ele, vai ser fácil não, viu? Está pensando que você vai chegar em todo lugar você vai ser bem recebido? Não é não. Tem luta, irmão. Ou a gente está pensando, não, mas agora eu fui para a igreja, agora eu pertenço a uma igreja. Eu sou da Igreja Batista, sou da Igreja da Graça, sou da Universal, sou da Deus e Amor, qualquer outro ministério. Eu sou da igreja agora. Então agora vai ser fácil. Quem falou isso? Não, vai ser fácil não. Vai ser fácil não. Me ajuda. Foi fácil para Ana? Foi fácil para Ana engravidar? Ana chorou, nem comia, mas engravidou. Foi fácil para Esther?
A Esther teve que se consagrar para entrar na presença do rei. Se Esther entrasse e não fosse aceita, ela ia ser morta na mesma hora. Será que foi fácil para Débora? Débora era juíza. Se para ser um juiz hoje é complicado, imagina naquela época uma mulher juíza. E Débora estava lá. Você acha que foi fácil para Maria Madalena? A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus morreu, colocaram o corpo dele no sepulcro, né? E selaram com uma pedra. A Bíblia diz que domingo de manhã estava escuro, de madrugada, só saíram mulheres, não tinha homem com ela. Só as mulheres saíram de manhã cedo, estava escuro ainda, e foram lá para o sepulcro para poder o quê? Preparar o corpo de Jesus, limpar o corpo de Jesus. Ah, misericórdia, eu não tenho medo de sair de manhã, eu tenho medo de sair à noite. Por isso que não recebe nada. Amém? Não recebe nada. Olha Paulo está dizendo aqui, ó. Pois que por muitas tribulações me importa entrar aonde? Não importa o que eu vou passar, mas eu vou entrar no reino do céu. Não importa o que você vai passar, mas você vai entrar no reino do céu. Agora tem que ter fé. Por que Paulo tem essa atitude? Paulo é de fé. Amém, igreja? Nós temos que ser de fé. Quem está me assistindo agora tem que ser de fé. Como a irmã chegou para mim hoje, pastor, mandei o seu culto aqui do YouTube, nós temos um canal no YouTube, seu culto está lá na Paraíba, tem uma família lá sendo abençoada. Ainda falei para a irmã, se a família não tiver fé, mandar esquecer tudo. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Amém, igreja? Não adianta, irmão. A nossa igreja só vai mudar quando a gente tiver fé. Eu tenho que levantar um povo de fé. Temos que ter uma equipe como Moisés. Moisés tinha uma equipe, ó, Moisés, Caleb, Josué, não tinha? Equipe de Moisés. Moisés morreu, mas Caleb e Josué entraram na terra prometida. Mas por quê? Eram os dois que tinham fé. Se você ler na Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus falou para Moisés, Moisés, prepara 12 espias, 12 homens para poder verificar a terra prometida. Esses homens vão olhar a terra prometida. Essa terra já é de vocês. Aí Moisés começou, você, Caleb, Josué, Gigeal, você quer ver? Números 13. Vamos lá comigo, rapidinho. Números 13. Números 13. Olha isso aqui. Números 13, versículo 1. Números 13, versículo 1. Ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar ao filho de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Vamos lá, versículo 4. E estes são os nomes das tribos de Ruben. Samua, filho de Zacur. Presta atenção. Samua é um dos espias. Samua é um dos 12 escolhidos para olhar a terra. Samua era um homem escolhido para entrar na terra prometida. Você quer ver, continuando aqui? Versículo 5 agora. Da tribo de Simeão, Safate, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Safate era outro homem escolhido para entrar na terra prometida. Samu era um, Safate era outro. Vamos lá, versículo meia dúzia. Da tribo de Judá, Caleb, filho de quem? Caleb entrou na terra, não entrou? Versículo 7. Da tribo de Isacar, Gigeal. Versículo 8. Da tribo de Efraim, Oséias. Versículo 9. Da tribo de Benjamim, Paute. Versículo 10. Da tribo de Zebulon, Gadiel. Versículo 11. Da tribo de Judé, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gaude. Versículo 12, da tribo de Dan, Amiel. Aí se você vai ver, vai continuar, até que, vamos lá, continuando, versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra e a Oséias, filho de Num. Moisés chamou a quem? Josué. Então Moisés chamou Josué, chamou Caleb, mas chamou Zafate, chamou Samua, chamou Gigeal, chamou Oséias, chamou Paute, chamou Gadiel, chamou Amiel e os outros. Repara, só quem entrou na terra prometida, Josué e quem mais? Agora me ajuda, por que Samua não entrou? Por que Gaude não entrou? Por que Gigeal não entrou? Aí você procura na Bíblia, deixa eu ver a história de Samua, deixa eu ver a história de Gigeal. Não tem história, irmão.
Se você ler na Bíblia, poxa, eu quero saber sobre Josué, você vai ver tanta coisa sobre Josué, e Josué venceu Jericó, e Josué prevaleceu, e Josué passou o Jordão. Aí você vai, não, eu quero saber sobre Caleb, e Caleb deu um bom testemunho, e Deus levou Caleb até a terra prometida. Josué 14, Caleb tem 85 anos, Caleb fala, Josué, eu estou com 85 anos, mas a minha força é tão grande, o Senhor me conservou em vida. Eu consigo pregar sobre Josué, eu consigo pregar sobre Caleb, mas eu não consigo pregar sobre Gigeal. Eu não consigo pregar sobre Samua. Eu não consigo pregar sobre Paute. Por quê, pastor? Porque eles não tiveram fé. Não dá para pregar para quem, não dá para ter história quem não tem fé. Esses homens estão esquecidos. Estão aqui em Números 13, some da Bíblia. Não tem fé. Toda pessoa que não vive por fé, uma hora vai ser esquecida, irmão. Não vai ser lembrada. Por quê? Sem fé é impossível agradar quem? É a pessoa que não agrada. Aí eu tenho que me examinar, Deus, eu não estou vivendo pela fé não, Deus. Você tem que começar a viver pela fé, ouvir a palavra, irmão. Às vezes ouvimos um pouco, mas eu ouço aquela pregação no rádio. Aqui. Irmão, tudo bem, não sou contra não, ouve mesmo, mas é igual estar na igreja? Não é, irmão. A fé vem por ouvir o quê? Aí fica aquelas mensagens doces, gostosas. Não, meu irmão, aquilo ali é gelatina. Tem que comer arroz tropeiro, irmão, feijão com farinha, palavra forte. Deixa ele levantar, irmão. Não tem fé. Por que aquele homem andou? Porque Paulo viu fé nele. Amém? Não adianta. Depois, se você continuar lendo Atos 14, você vai ver como Paulo e Barnabé foram abençoados. Quantas pessoas se converteram? Paulo vai lá na frente, cura mais pessoas. E Paulo faz obreiro. E Paulo faz discípulo. Mas por quê? Paulo teve fé. Um dia ele foi viajar para Roma. O navio quase Paulo morreu afogado. Mas depois que ele chegou em Roma, teve que fazer outra viagem de barco. Paulo, não vou viajar de barco não. Quase morri afogado. Paulo está dizendo, eu vou. Deus mandou, eu vou. E Paulo fez outra viagem e Deus abençoou. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas Deus é contigo. Estou terminando a mensagem aqui. Se não tiver fé, não adianta. Atos 14. Paulo e Barnabé se destacaram pela fé que tinham. Começa a ter fé. Você vai irritar muita gente. Ou muita gente vai te irritar. Porque você vai ver, puxa, aquele irmão tinha tudo para vencer, mas está naquela situação ainda, não tem fé. Você fica irritado. Mas não é que você não gosta da pessoa, é que a pessoa tem tudo para vencer e não vence. Que o Senhor Jesus fale mais contigo. Vamos agir a nossa fé? E Deus vai abençoar. Vamos agir a nossa fé e nós vamos colocar todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Amém, igreja? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Passou o nosso horário. Aplauda Jesus bem forte.